Professores, o que seriam de nós sem eles? Alguns são pessoas incríveis que você ama e te fazem aprender mais sobre a matéria, te fazem ter interesse, enquanto tem outros que são insuportáveis, que te fazem odiar a matéria simplesmente porque sim. Então, esse vídeo vai ser sobre um professor, mas primeiro vamos nos contextualizar. Era no início das aulas de 2021 e a gente estava jogando GART, a aula da professora de Geografia, que por sinal é uma das melhores professoras ever. E logo teríamos a nossa primeira aula com o professor de Ciências. E a partir do momento que a gente entrou na sala, ele cumprimentou a gente com uma cara séria. Bom dia, alunos. Meu nome é professor Aloy e eu vou ser o professor de Ciências de vocês. A seguir, vou passar para vocês algumas regras e eu não vou tolerar qualquer um que não segui-las. 1. Eu vou sempre ler o chat. Não tenham conversinhas paralelas com qualquer coisa que não seja o assunto da aula. Não fiquem tipo, ai, você viu o que aconteceu no último episódio do Clube das Winx? Eu vou sempre ler o chat. 2. Fiquem com a câmera ligada 100% do tempo. E olha, você que é mais velho e responsável, pode até achar que é exagero da minha parte, mas convenhamos, na aula passada a gente estava jogando Gartic, e agora vem esse homem que a gente nem conhece direito e começa a falar um monte de regras, de um monte de não isso, não aquilo, e coloca isso na cabeça de um monte de pré-adolescente de 12 anos. Ninguém queria prestar atenção na aula dele. Então, eu deixei o áudio do Zoom normal e fui pro YouTube. Tirei o áudio para conseguir ouvir o que o professor estava falando e coloquei no Sean Carney, regra 35. Aí, enquanto eu estava falando, 15 pessoas já fecharam a câmera. Só tem eu com a câmera ligada. E assim se sucedeu por 2 longas aulas. Mas o que me traumatizou mesmo foi outra coisa. A gente estava apresentando um trabalho sobre chuva ácida e a minha parte era de como a chuva ácida se forma e enquanto eu estava apresentando, o professor perguntou quais componentes formavam a chuva ácida e eu tinha pesquisado o que era dióxido de enxofre e de nitrogênio. Aí eu disse, dióxido de enxofre e nitrogênio. O professor simplesmente fechou a apresentação e disse... Pelo amor de Deus, gente, eu mostrei pra vocês que tem nitrogênio na composição da atmosfera. Como que isso faz parte da chuva ácida? Então, ele simplesmente fechou a apresentação e não deixou mais a gente apresentar o trabalho. E depois desse dia, eu passei a odiar ele. Mas eu não era a única, até porque ninguém da sala gostava dele. E também depois desse dia, se eu tivesse qualquer apresentação sobre qualquer matéria, eu estudava aquilo como uma condenada, como se a minha vida dependesse daquilo. E, consequentemente, as minhas notas começaram a aumentar? Bem, depois de um longo ano letivo, ia ser a nossa última aula com o professor. Então, eu resolvi mandar uma mensagem para dar um charme, agradecendo pela paciência, por nos ensinar. E antes de continuar, eu queria apresentar meu amigo. Para poupar a imagem dele, vamos chamar ele de Tinkill. Basicamente, nós dois éramos os mais nerds da turma. Até porque a nossa sala era horrível e a gente era o melhor amigo. Ele também odiava esse professor, porque ele achava que o professor não explicava direito e só ficava mandando a gente ler por 2 aulas. Voltando à história, um detalhe. Eu mandei essa mensagem no público, e quando o Tinkill viu, ele começou a dar risada, que nem um doido, com o microfone desligado e a câmera também, lógico, e me mandou um cínica no privado. A gente riu muito. No ano seguinte, a gente já estava com outro professor de ciências, e eu estava na minha casa, terminando um trabalho de educação física sobre os estádios do Catar. E sempre que eu terminava, eu me perguntava, se o professor Aloy fosse ver esse trabalho, onde queria botar defeito? Aí eu refazia até que ficasse em um ponto em que eu soubesse de tudo. E foi em uma dessas que eu parei para pensar. Nossa, com certeza esse trabalho está muito melhor do que aquele sobre chuva ácida. Parando para pensar agora, se ele não tivesse feito isso, provavelmente meus trabalhos continuariam ruins e... Pera, quer dizer que aquele bobo me ajudou? Bem, ainda bem que ele fez isso. Eu devia agradecer ele. Outro ponto importante, nessa época eu achava que eu ia me mudar para Bahia no ano que vem por umas coisas lá no trabalho da minha mãe. Voltando ao pensamento... Se eu não fizer nada, ele nunca vai saber como ele me ajudou. Já sei, vou escrever uma cartinha agradecendo ele por tudo.
E basicamente eu escrevi uma cartinha para ele pedindo desculpas por não prestar atenção nas aulas dele, agradecendo por ele ser rígido, falando para ele não ligar para as pessoas que não gostam dele, que elas não sabem como ele é incrível. Agradeci ele por ser uma pessoa tão boa, educada, gentil, e falei que ele tá no meu coração. Bem, no dia seguinte, no intervalo, eu peguei a cartinha para dar para ele e eu vi que tinha uma menina que eu conhecia que estava com o professor e a amiga dela na sala. Mas a monitora estava mandando todos os alunos descerem. E para quem não conhece, essa é a Gabi. Simplesmente uma das melhores pessoas que já pisaram na minha perua. Ela é muito de boa. Então eu pensei, pronto, é a chance perfeita. Oi, entrega isso pro professor Aloy, por favor. Quê? Tá, mas eu vou falar que foi você que mandou entregar. Tá bom. Então eu fui para o banheiro, porque todo mundo sabe que os monitores não podem te expulsar se você estiver usando o banheiro. Esperei a monitora passar e fiquei olhando de longe para ver ele ler a cartinha. E depois chegaram duas meninas na sala dele e eu resolvi descer. Depois do lanche a gente teve aula de português. Mas como a gente teria apresentação na próxima aula e a gente teria que trocar de roupa, a professora acabou a aula uns 10 minutos mais cedo. Eu fui lá no banheiro, me troquei, voltei para a sala, a professora me elogiou, porque ela é uma fofa. E eu me sentei esperando a aula acabar. Então o Tinkil, que senta do meu lado, olhou para a porta e viu o professor Aloy. E não que a gente ficasse tirando sarro dele, é só que qualquer pessoa que passava na porta falava: olha, Tinkil, a professora de matemática do ano passado. Olha, Tinkil, o professor Aloy. Olha, Tinkil, o Slenderman. Olha, Tinkil. Então, nesse dia, ele decidiu dar uma de eu e disse: olha, Contos, o professor Aloy tá passando na porta. Putz, o professor Aloy tá aqui. E nesse momento eu entrei em pânico. Como tinha uma muvuquinha no canto da sala, eu fui pra lá pra disfarçar, enquanto eu vejo a professora sorrir pra ele e ir na direção dele, enquanto ele pergunta: aqui é o 8º A? Eu deixo uma menina entre eu e a visão deles. Eu tento dar uma espiadinha de leve pelo ombro dela, mas isso findou sendo minha ruína, pois no momento em que eu olho para a porta, os dois estão me olhando e fazendo um sinal de que era pra eu ir pra lá. E o professor tava com uma cara de tipo: you will die. Pronto, é isso, ferrou. Eu vou morrer. Meu coração acelera enquanto eu lentamente vou em direção à porta. A cada passo que eu dou, sentia que eu nunca tive tanta certeza na minha vida de que eu ia morrer. Eu saio da sala e o professor me encara com a cartinha na mão. Foi você que escreveu isso aqui? Sim. Obrigado. Ele tá me abraçando? Pera, a Jota não tá aqui, né? Nossa, ele é cheiroso e forte. Eu não consigo respirar. Obrigado pela cartinha, é muito importante pra mim. Desculpa qualquer coisa que o prof fez que você não gostou. Tá, pera, a gente tem que falar alguma coisa. E o que a gente fala? O que você colocou na carta. Espero que dê tudo certo na sua viagem. Obrigada. O senhor vai estar pra sempre no meu coração. Oh, obrigado, você também vai estar sempre no meu. Obrigado por tudo. Tchau. Então, é isso? Eu não morri! Querida, tá tudo bem? Uhum. É o melhor dia da minha vida! Então a gente desceu pra aula de educação física. Cara, o professor Aloy me abraçou. Quê? 2 vezes. Como é que é? E pra mim tava tudo bem. Dia finalizado com sucesso. Até que eu chego na perua. E antes disso eu preciso apresentar os componentes importantes para essa história. Essa daqui é a Merida. Na época que esse vídeo se passa, ela era do 6º B. E ela é simplesmente o pesadelo de 90% dos professores. Mas o que importa é que ela odeia o professor Aloy com todas as forças. E também tem a Jota e a Nilou. As duas moram no mesmo prédio e se elas dissessem que são irmãs, todo mundo ia acreditar. Elas cresceram juntas e parecem muito, pelo menos visualmente. A Nilou é muito de boa, calma, na dela, cristã, enfim, tudo de bom. E até o professor Aloy gosta dela. Já a Jota, digamos que ela tem um ódio mortal pelo professor Aloy, por causa de uma situação lá que aconteceu, que eu não vou falar nem pra expor, né? Nem ela, nem o professor Aloy. Mas ele também não vai muito com a cara dela.
Enfim, eu estava de boa na perua, sentada aproveitando a vida, até que a merenda começa. Ei, chamaram o professor Eloy lá na diretoria. Ah, então é por isso que ele tava estranho. Ele voltou chorando. Oi? Tá, agora deixa eu explicar o contexto. A sala da AJ odiava esse professor com todas as forças e viviam reclamando dele e até foram na diretoria falar um monte pro diretor. E aparentemente nesse dia ele resolveu ouvir a turma. Mano, eu não sei o que falaram pra ele, mas depois do intervalo eu fui pedir pra ele pra ir no banheiro e ele deixou. Mano, sim, eu fui falar com ele sempre me chama de AJ e ele me chamou de A. Nossa, realmente. Ele ficou quietão quando entrou na sala. Quase não trocou nenhuma palavra com a gente. Eu fui falar com ele sempre me chama de AJ e ele me chamou de A. Agradeci ele por ser uma pessoa tão boa, educada, gentil. Obrigado pela cartinha, é muito importante pra mim. Isso que falando pra ele não ligar pras pessoas que não gostam dele, que elas não sabem como ele é incrível. Oh, ele tava precisando. E depois disso eu fiquei realizada, porque eu não sabia que isso ia acontecer. Digo, a Jota falou que a sala dela foi reclamar na diretoria, mas eu não levei a sério, porque pelo que eu sabia, reclamavam dele quase todo dia. E depois desse dia, toda vez que o professor Eloy me via, ele vinha me abraçar. E ele era um amorzinho de pessoa comigo, muito fofo. E bem, é isso. Às vezes a gente tem que ser o primeiro a reconhecer que tá errado para mudar uma situação. E é por isso que eu digo que aquele ditado de combater fogo com fogo não faz sentido nenhum. Porque não pode jogar fogo no fogo e esperar que ele se apague. Você tem que jogar água. Às vezes as coisas coincidem assim. Eu creio que seja o Espírito Santo. Já você acredita no que quiser. E uma lição que eu levo dessa história é: se você gosta de uma pessoa, admira ela em qualquer coisa, fala pra ela. Você não sabe se essa vai ser sua última chance de falar pra ela. E bem, depois que eu falei isso pro professor, no ano seguinte ele já não estava mais no colégio. Mas depois a gente trocou o número de telefone, então tá tudo bem. E às vezes a pessoa simplesmente está precisando de uma palavra para motivar ela. Então, se você acha alguma coisa legal em uma pessoa, simplesmente vai lá e fala. E, professora Eloy, se o senhor estiver assistindo esse vídeo, bem, fique sabendo que eu fiz esse vídeo na melhor das intenções, tá? O senhor sabe que o senhor é muito importante pra mim, que eu gosto muito do senhor. Se o senhor não tiver gostado de qualquer coisa desse vídeo, tranquilo, a gente pode resolver tudo no diálogo. Não precisa me processar, por favor, não me processa. Meninas, se vocês estiverem vendo esse vídeo, bem, eu amo vocês, gostaria que vocês também soubessem que também estão no meu coração. E vocês também não precisam me processar, a gente pode resolver tudo no diálogo. E enfim, é isso, muito obrigada por assistirem meu vídeo, se inscrevam, deixem um like, e se gostarem do vídeo, fiquem com Deus e até mais.